Muito bom, pessoal. Parece que estamos ao vivo, voltando ao Instagram, né? Mas a gente tentou fazer um passeio lá no YouTube, sabe como é que é, né? E foi legal, né? Foi legal até, mas a gente viu que o Instagram funciona melhor, né? O pessoal participa mais, comparece mais, né? Então fica melhor assim. O pessoal pediu pra gente voltar pro Insta, estamos de volta aqui. Beleza? Vamos com o Rodrigo, sempre presente, nosso amigo Rodrigo Borges, está aí conosco. Fala, Fala, galera! Tavares! Sextou aqui, rapaziada. Foi bom enquanto durou o YouTube, mas o Instagram é muito mais romântico, muito mais legal. E as pessoas estão aqui. Ninguém está no YouTube, mas no Instagram tá todo mundo, então nós estamos aqui. A gente tá aqui, malandro. Muito bom. Rodrigo disse que foi ruim, mas foi bom. É exatamente isso. Foi ruim, mas foi Tá bom. bom, mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. É isso aí. Muito bem, professor Eduardo, hoje nós retomamos, né? Lembrando, né, que hoje a gente vai dar umas dicas aí, mais umas dicas em relação à prova, né? Ontem nós falamos de dicas mais genéricas, hoje nós vamos falar de dicas mais voltadas a conteúdo, a questões, esse tipo de coisa, né? Ontem nós falamos mais da logística. Muito bem. Como eu havia prometido, hoje eu quero falar um pouquinho sobre taxa spot e taxa forward, ou taxa à vista e taxa a termo. Abre os seus olhinhos, porque normalmente cai uma questão dessas na prova, então é importante você saber, importante você ter isso em mira, tá bom? Boa, Então boa. vamos lá. Vou colocar aqui na minha tela, tá certo? Então, olha só, gente. Pensem o seguinte, a gente tem um exercício que é assim, a taxa de juros spot de uma operação aí de dois anos é 5,25 ao ano, enquanto a taxa à vista para um ano é de 5%. Né? Qual é a taxa forward do segundo ano? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que taxa spot é um sinônimo para taxa à vista e taxa forward é um sinônimo para taxa a termo, tá certo? Importante lembrar isso. Taxa spot, taxa à vista, taxa forward, taxa a termo, beleza? E o que está dizendo aqui, que eu coloquei em um modo gráfico, que normalmente a gente entende melhor, e eu recomendo que vocês façam isso, é o seguinte, ó. Então, você tem uma taxa para um ano que é de 5% ao ano, e você tem uma taxa de 2 anos que é 5,25 ao ano também, tá certo? Mas aqui o prazo é 2 anos, aqui o prazo é um ano. Então, a grande pergunta que se faz é o seguinte, se do ano 0 ao ano 1 a taxa projetada é 5%, mas do ano 0 ao ano 2 o acumulado é 5,25%, ou seja, se do ano 0 ao ano 2 é maior, é porque, na média, entre o ano 1 e o ano 2, essa taxa subiu, essa taxa cresceu. Porque vinha em 5, vinha paradinho em 5. Então, o que a gente está prospectando é que chega no ano 1, opa, dá uma subidona, vai ser quase 6, né? Ou 5 alguma coisa tal, para na média dar uns 5,25. Tá bom? E como é que calcula isso, professor? É muito simples. O pessoal se confunde, mas é simples. Ó, então a taxa de 2 anos, ela é 5,25 ao ano, tá certo? Agora, isso é quanto num período de 2 anos? Eu vou transformar essa taxa para 2 anos, que é 1,0525 elevado ao quadrado, menos 1, é só elevar 2, né? A gente chega aqui a uma taxa de 10,78. Ou seja, se você investir o seu dinheiro por 2 anos, você ganha 10,78 nesse período. Mas o enunciado já me falou que o primeiro ano é 5%. Então, se 10,78 é o total de 2 anos e 5% foi no primeiro ano, quanto que você ganha no ano 2, do ano 1 ao ano 2? A diferença. Olha lá. Eu mato você se você pegar 10,78 e fizer simplesmente menos 5. Menos 5. Eu ia fazer isso. Dá licença que eu vou fazer. Você tem que fazer 1,1078, Ana. Aqui, ó. Você tem que fazer 1 mais 0,1078 dividido por 1 mais 0,05 menos 1. E aí você vai ver que a taxa no ano 2 é 5,5% ao ano, ok? E com isso você resolve uma questão que o pessoal normalmente acha difícil, mas não é. É entender bem o exercício. Então, a taxa à vista é que começa na data zero.
A taxa a termo sempre vai começar numa data futura, né? Então, essa taxa que a gente calculou do ano 2 é uma a termo do ano 2 tem que começar no ano 1 e terminar no ano 2. Lembra isso? Taxa à vista começa hoje, agora, na data zero. Taxa a termo começa sempre numa data futura. Muito bom, muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui do Rafael Valeriano. Ele está dizendo se as perguntas são apenas sobre a matéria que a gente está falando ou ele pode perguntar sobre outra coisa. Preferencialmente sobre a matéria, mas pode perguntar sobre outra coisa, sim, sem problema. Se ele souber responder, né? Que seja de finanças, né? Se perguntar qual o sentido da vida, talvez demore um pouco para dar a resposta, mas também podemos conversar sobre isso. Grande Rafael, seja bem-vindo. O Rafael ele interage bastante com a gente no WhatsApp. É um prazer ter você aqui também. O que acontece é o seguinte, isso é uma coisa importante. No mundo financeiro, né, no nosso preparatório, a gente tem 5 professores, né? Então, cada um mais especialista numa área específica, né? Porque aí a gente consegue dar um curso muito legal, tá? Então, tem coisas que possivelmente eu não vou saber, tem coisas que possivelmente o Du não vai saber, e tem um professor que é da área. Mas qualquer coisa, se a gente não souber, a gente depois faz um stories, coloca para você, pede para o professor fazer um stories, tá bom? Então, ó, fica a dica, né? Na prova do CFP, a gente tem lá um código de ética que fala que você tem que encaminhar para um profissional qualificado se você não tiver a qualificação para atender ele. Você encaminha o cliente para quem é capacitado. Aqui é igual, a gente segue o código de conduta da Planejar aqui também. Então, se a gente não souber responder, a gente encaminha para quem sabe. Mas beleza, pode fazer. E aí, professor? Vamos dar dicas, não é? O que você acha? Vamos às dicas? Dicas de prova. Óbvio que essa live aqui não vai ser a solução para a sua vida, né? Meu caro aluno, se você não estudou até agora, essa não é a sua tábua de salvação. Mas serve aí para você refrescar algumas coisas na cabeça, né? E ficar aí um pouco mais... algumas coisas um pouco mais recentes na memória, né? Coisas que a gente acha que sempre cai na prova aí, não custa falar, certo? Então, quem começa? Eu? Pode ser eu também, você que sabe. Manda bala. Vamos falar então de processo de planejamento financeiro, né? Primeira matéria que a gente estuda, um negócio que você não pode confundir jamais na sua vida é o que acontece em cada processo, né? Então, dá uma refrescada na cabeça lá, decolou o avião, diminuiu o medo, né? Os 6 passos do processo de planejamento. Lembra que a análise do perfil do investidor e a adequação, né? Compor ali o perfil acontece na etapa 3, que é analisar as informações do cliente, e a elaboração da política de investimentos acontece na etapa 4, que é desenvolver as recomendações. Na etapa então, 4... API na fase 3 e IPS na fase 4. Oh, yeah, exatamente. E aí, quando você for pensar em... Pera, fugiu o que eu ia falar. Mas é isso, a API na fase 3 e a IPS na fase 4. Lembrei. Quando você fala de macroalocação, é a etapa 4. Quando você fala de microalocação, ou seja, escolher os ativos em si, né? O que vai entrar na carteira, qual fundo, qual ação, aí é a etapa 5, certo? Lembra bem, né? A Planejar sempre diz que a gente tem que honrar a capacidade do cliente, do investidor, e educar a disposição. Então, vai muito no que o enunciado está dizendo para você compor o perfil do investidor. O enunciado vai te dar tudo o que você precisa. Você não precisa ficar imaginando coisas assim. O enunciado vai te dar o que você precisa para você definir a aversão a risco daquele cliente, o apetite por risco, qual o perfil daquele investidor. Vai te falar momento de vida. Então, poxa, se for de mais idade ali, de 55 para 60 anos, a tendência é que seja mais conservador. É sempre perfil médio, né? Não pensa, mas eu conheço meu avô, ele investe lá, ele faz operações a descoberto, ele é louco. Tá bom, mas é perfil médio sempre, né? Sempre a tendência é de que alguém mais idoso aí seja mais conservador. Então, isso, estamos falando de perfil de processo de planejamento financeiro. Vamos falar, posso mudar? Tem alguma pergunta, Fê? Não? Sobre isso não, tem uma outra que daqui a pouco a gente lida, toca o barco. Beleza. Vamos falar de ética, né? Que é a segunda matéria aí do módulo 1. Não tem muitas questões na prova, mas é importante você saber. O que eu diria? A essa altura do campeonato, você já tem que lembrar dos 8 princípios lá do Código de Ética. Então,
Se você estiver pensando em dar uma revisada hoje, o que eu faria? Eu daria uma relida ou assistir a aula que eu mesmo gravei lá, que eu dou, né, no curso, sobre o processo de apuração de uma eventual infração ao Código de Ética. Como funciona, quem são os envolvidos, qual a sequência que isso acontece. A Planejar geralmente bota questões sobre isso na prova, seria muito chato você errar uma questão por não lembrar isso. Então dá uma relida lá, né? Equipe Planejar, grupo de trabalho, conselho de normas éticas, quem é quem faz o quê, qual a sequência. Então, se você for revisar, revisa isso, porque eu espero que você já lembre aí dos 8 princípios do Código de Ética, certo? Bom. O que mais? Vamos ver. Vamos falar agora de perfil de competências do planejador financeiro. Nessa matéria, o que eu diria? Para o pessoal ficar de olho nas questões interdisciplinares, né? Então, lembra, a gente tem 3 capacidades, né, do planejador financeiro: coleta, análise e síntese. Você precisa ser capaz de associar... Lembra do capacidades. Isso, lembra dos capacidades. Você precisa ser capaz de associar a qual etapa do processo de planejamento elas se aplicam, né? Então, a capacidade de coleta, obviamente, vai ser na fase 2, de coletar informações do cliente. A capacidade de análise, obviamente, na fase 3, de analisar as informações do cliente. E a capacidade de síntese você vai usar da 4ª etapa em diante, né? Porque você precisa ter essa capacidade de sintetizar informações para desenvolver, implementar e monitorar um planejamento financeiro para o cliente, certo? Então, lembra bem disso. O que mais? Deixa eu ver. Habilidades do planejador financeiro, né? Isso também vai ter relação com outras matérias. Então, por exemplo, a habilidade de responsabilidade profissional, né? Então, vai ter relação com o princípio ético da responsabilidade profissional, né? Do profissionalismo, que é o nome do perfil, né? A habilidade de prática, que diz que você tem que obedecer às leis, que você tem que obedecer o código de conduta da Planejar, também vão ter a ver lá com o código de ética. Então, lembra disso. Se você, de repente, ficou meio em dúvida, vai lá e dá uma olhada nos 2 conteúdos e estabelece bem essas relações aí, né, hoje, que eu acho que tem grandes chances de cair uma questão assim. Legal. Então, acho que é isso. Minha parte, módulo 1, estamos conversando. Vou dar umas dicas que não vou falar de conteúdo, mas eu vou falar de algumas coisas que às vezes o pessoal erra na prova por besteirinha, tá? Então, por exemplo, tem sempre aquela questão que fala a respeito, tem um casal, aí um dos 2 morreu, aí a pergunta é qual é o prêmio, qual é a cobertura que deveria ter no seguro de vida do principal provedor lá dessa família, né? E a questão é sempre muito no seguinte sentido: qual então é a cobertura do seguro, imaginando uma taxa de juros real de tanto, imaginando que durante 10 anos o cônjuge que sobrou, né, o que não morreu, ele vai ter que ter as suas despesas cobertas, afinal de contas o principal provedor ele não está mais lá, então o seguro tem que arcar, o seguro de vida daquele que morreu tem que arcar com tudo isso. Lembra do seguinte: a Planejar, ultimamente, ela tem feito essa pergunta dizendo o seguinte: considere taxa real igual a 0. Taxa real igual a 0 quer dizer que é como se não tivesse taxa de juros, tá certo? Então, se tiver uma cobertura lá no valor de R$1 milhão, a pessoa vai sacar R$100 mil por ano, né? Então, lembra disso, mas a Planejar também pode dar uma taxa real diferente de 0 e falar: o saque anualmente vai ser feito no começo do período, no começo do ano, ou vai ser feito no final do ano. Pode acontecer. Então, lembra dessa distinção, tá? Se for feito no começo, você tem que usar o begin na conta. Se for feito no final, você não usa o begin, tá? Aliás, o pessoal me pergunta: professor, como é que eu sei que é para usar o begin na HP? Porque não vai estar lá no enunciado, use begin. Você tem que olhar a questão e entender se os saques ou as entradas, né, depende do exercício, vão ter que ser feitos no início do período ou no final do período. Isso aí. Certo? É muito comum nos exercícios de previdência, né, que se diz que você vai começar a investir na previdência complementar, né? É muito comum que o enunciado transpareça que você já vai começar na data 0. Então, o primeiro aporte será na data 0. Então, fiquem espertos nisso.
A planejada não costuma deixar dúvidas nisso no enunciado. Vai ter uma palavra lá, uma expressão que vai te deixar com certeza ciente aí de que é GBeguin, né? Então, tranquilo. Esse ponto é importante. Aí tem aquela questão que sempre está caindo, fica esperto, que é aquela questão sobre o orçamento familiar. Então, tem lá, a família tem renda de tanto, aí tem um aluguel de tanto, aí gasta tanto no cartão de crédito. Faz como eu ensinei lá na imersão, né? Então, você sai colocando, isso aqui é receita, isso aqui é despesa, sai marcando em cada um dos itens, porque aí fica fácil para você montar tanto o balanço patrimonial da família, como demonstrativo de resultado dessa família. Você vai conseguir fazer direitinho e não vai ter dificuldade para matar as questões da prova. É isso aí. Legal. Legal? Muito bom. Alguma mais aí do módulo 1? Alguma diquinha assim, automática? Acho que não. Já falei as que eu tinha aí. Queria falar rapidinho de algumas coisas do módulo 2. Né? Uma questão que vem caindo sempre é o seguinte. Tem um fundo de investimento lá, né? Esse fundo de investimento ele tem uma alavancagem de 100%. Então, se os ativos desse fundo caírem 10%, né, só a parte dos ativos, né, não da alavancagem, se os ativos desse fundo caírem 10%, o que acontece com a cota do fundo? Ela cai quanto? Lembra o seguinte, se a alavancagem fosse zero, os ativos caíram 10%, o fundo ia cair 10%. Por quê? Porque não está alavancado. Então, o que acontece com os ativos acontece com a cota do fundo. Se tem uma alavancagem de 10%, de 100%, quer dizer que você está dobrando 100%. Então, 100% é dobrar. Né? Quando alguma coisa sobe 100%, ela está dobrando. Se tem uma alavancagem de 100%, isso quer dizer que a sua exposição ao risco está sendo dobrada. Aí, se os ativos caírem 10%, quanto é que cai a cota do fundo? Perfeito. 20%, tá certo? Cai 20%, porque tá dobro. Só que os carinhas da Planejar, que são vivos para Dedéu, eles perguntam geralmente uma alavancagem de 200%. E aí a gente meio que confunde, né? Pô, a alavancagem de 100% tá dobrando, né, o risco. A alavancagem de 200% tá triplicando o risco. Oh, yeah. Não é? Então, se cai 10% a bagaça lá dos ativos, o que acontece com a cota do fundo? Vai cair 30%. Cai 30%, tá bom? É verdade. Então, fica ligadão, que essa é uma pegadinha que a galera geralmente acaba indo pro buraco. Né? É isso aí, muito bom. Legal? Tem um comentário aqui rápido sobre finanças comportamentais. Certeza que é a matéria mais fácil aí do módulo 2, né? É bem tranquila mesmo. Só não confunde representatividade com disponibilidade, tá? Então, como é que a gente não confunde isso? A heurística da representatividade, ela tem a ver com a construção de um estereótipo, né? Então, é isso, é você pensar no estereótipo construído, né? Eu estereotipo determinada empresa, porque, sei lá, eu cresci vendo essa empresa na minha cidade, então construí um estereótipo de que ela é uma boa empresa, mas não analiso ela e compro a ação dela, caí na armadilha da representatividade. A disponibilidade tem a ver com uma informação recente, então eu li no jornal que determinada empresa se envolveu num escândalo ambiental. Aí eu já considero essa empresa ruim, sem fazer análise dessa empresa, né? Então, isso é informação recente, que está disponível na cabeça. Então é isso, lembra? Representatividade é estereótipo. Então, geralmente, demora mais tempo para você construir um estereótipo, né? Então, é uma coisa mais perene. E representatividade é uma coisa mais imediata, é uma notícia fresca na cabeça, ou um fato fresco na cabeça, certo? Muito bom, muito bom. Outra coisa que o pessoal me perguntava bastante quando a gente estava vendo isso nos grupos, né? Ancoragem sempre vai ter número. Ancoragem é um número. Você ouve um número e usa ele como âncora para tomar uma decisão. Então, eu lembro que 2 anos atrás teve um IPO de uma empresa de alimentos e subiu 20% no primeiro mês. Aí uma empresa de alimentos vai fazer IPO agora, se compra a ação e fica esperando subir 20%. Como é que fica? E esperando subir 20%, né? Então isso é ancoragem. Sempre vai ter número. Ou é um retorno,
ou é um preço-alvo, por exemplo, né? Sempre número, certo? Perfeito, muito bom. Muito bom. Posso falar de um outro assunto ainda do módulo 2? Ó, por favor. Galera, comigo. Como você usa opções para fazer hedge? Você só usa opções comprando, né? Você nunca vende opções para fazer hedge. Então, cai bastante, né? Por exemplo, eu quero fazer hedge do risco sistemático de uma carteira. Então, imagina que eu tenho uma carteira de Ibovespa, né? E eu estou preocupado com a queda na bolsa, de um modo geral, né? Então, a bolsa agora está, assim, uma volatilidade alta. Eu estou com medo da queda da bolsa. Então, o que eu deveria fazer, né? Eu deveria comprar ou vender uma call, comprar ou vender uma put. Vender, esquece. Você nunca vende opções para fazer hedge. Então, é comprar call ou comprar put. Lembra que a sua relação de comprar put é a relação com o seguro do carro. Sempre que eu compro uma put, eu tenho o direito de vender o meu carro, a tabela FIP, mesmo que dê perda total. É a mesma coisa com o índice Bovespa. Eu compro put de índice Bovespa. Se o índice Bovespa for para o vinagre buscar 50 mil pontos, mas eu comprei uma put de exercício 70 mil, eu vendo por 70 mil pontos, a desgraça. Então, você quer fazer hedge da queda, compra put. Sempre. Você quer fazer hedge da alta, por exemplo, acho que o dólar vai dar uma porrada, eu quero fazer hedge usando opções, eu compro call, tá certo? Quero fazer hedge da baixa, compro put, mas nunca venda opções para fazer hedge. É, muito bom. Ó, tem um comentário muito bom do Leandro aqui, ó. Incorporadoras hoje, pensando nas incorporadoras em 2007, pode ser uma ancoragem. Olha, pode ser 3 coisas. Então vamos lá. Aí é legal esse comentário que ajuda a gente a diferenciar bem 3 heurísticas ou vieses, né? Primeiro, se a gente pensar nas incorporadoras, em como elas estavam bem, né? A incorporadora é um bom negócio, porque lá em 2007, né? Então a gente está falando de representatividade, porque isso é um estereótipo. Se você estiver pensando, nossa, não, eu lembro, em 2007 as incorporadoras arrebentavam, incorporadora é sim um bom negócio. Você construiu uma visão positiva com base numa informação passada. Isso é um estereótipo, então é representatividade. Se a gente estivesse em 2008, isso seria disponibilidade também. Poderia ser, né? Pô, não, eu li a notícia em dezembro que as incorporadoras fecharam o ano arregaçando. Então, esse ano eu vou investir em incorporadora. Isso seria disponibilidade. E se você estiver pensando em retorno, se tiver um número envolvido, a gente está falando de ancoragem. A prova nunca vai te sacanear colocando 2 coisas possíveis ali para você misturar as heurísticas, né? Mas, para diferenciar bem aí, fica esse comentário. Legal, muito bom. Já operei, o Léo está perguntando se eu opero boi gordo. Eu já operei boi gordo, né? Mas faz bastante tempo que eu não opero. A época que eu operava, a arroba custava uns R$100, já faz um bom tempo, hein? Deixa eu ver. Geralmente quem opera boi gordo é veterinário, né? Podemos dizer assim. Desculpem, meu colega, ele é assim mesmo, acontece, né? O Matheus está me zoando por causa do de ontem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Tinha uma pergunta aqui, eu estou tentando buscá-la, que falava sobre IR. É de tributação, né? Do Rafael Valeriano, olha lá. IR em ações e opções é 15%. Perfeito, Rafael. Com isenção de 20 mil em ações. Perfeito. Essa isenção só para ações, não para opções. Em day trader é 20%. O cara é professor. Rafael, vem para a equipe, meu filho. Day trader em ações, o IR seria 15%. 15% ou 20%? 20%, tá? Então, operações de day trade, IR de 20%. Esse 1% é retido na fonte, tá certo? Perfeito. Então, teve lucro na operação, você tem essa retenção de 1% na fonte quando é a operação de day trade, ok? E lembrar dessa isenção, que é muito interessante para a pessoa física, né? Então, você tem que fazer gestão da sua carteira olhando para essa isenção, né? Vai vender, vende aí até 20 mil reais, ou então vai renovando o custo médio dos ativos sempre para vender dentro desses 20 mil reais, tá bom? Gente, faz um comentário com cálculo de VaR de 2 ativos, né? Então,
Não sei exatamente qual é a sua dúvida, né, Lu? Mas veja só, o que você tem que lembrar de VAR, que é importante para a prova, é o seguinte: no VAR, quanto maior o intervalo de confiança, maior o seu VAR. No VAR, quanto maior o horizonte de tempo que você está mensurando, um dia, uma semana, um mês, maior o VAR. Tá certo? Então, essas são as duas coisas que você tem que saber muito bem para a prova. Ah, mais uma. O VAR, ele não funciona legal para cenários de estresse. O VAR funciona bem como uma estimativa de perda máxima de uma carteira com um determinado nível de confiança para cenários triviais, tá? Se tem alguma outra dúvida específica, me fala. Ah, talvez, não sei, Tavares, talvez ela esteja se referindo ao cálculo da variância com dois ativos, né? Ah, tá. Pode ser. Me fala, Lu, se for, é aplicar aquela fórmula lá. Não é difícil, está no formulário da Planejar, como que você calcula o desvio padrão, né? Que é a raiz quadrada da variância, tá certo? Então, é só seguir lá direitinho, faz com calma para não errar, que você não vai ter dificuldade, tá? Então, é mais isso. Isso, era isso isso mesmo. Se tiver alguma dúvida específica, também se tiver acabado a live, manda pra gente aqui no direct que a gente responde. Mas se você substituir na fórmula com cuidado para não errar, não vai ter problema. Tá? Exatamente. Indubitavelmente. Módulo 6, o senhor quer expor algo, professor Eduardo Tavares? Vamos lá, o que tem a dizer sobre o módulo 6? Algumas lembranças aí. Geralmente o pessoal erra, assim, pega o pessoal assim com a calça curta. Vamos lá, algumas lembranças importantes para não errar isso na prova, né? Pelo amor de Deus. Primeiro, vou responder essa dúvida do Vinícius aí. Boa. Qual a diferença da comunhão parcial de bens com a participação final nos aquestos? A principal diferença é que na participação final nos aquestos, você não precisa de autorização do seu cônjuge para vender um bem, para alienar um bem. Por exemplo, você quer vender um apartamento que está no seu nome, você pode vender, não precisa de autorização do cônjuge, porque é só no fim do relacionamento que vai se apurar os aquestos. Na prática vai funcionar como uma comunhão parcial, porque vai ficar metade para cada um, mas isso é apurado só lá na dissolução do matrimônio ou na morte de um dos cônjuges, certo? Então é isso que diferencia um do outro, tá? Vamos lá. Módulo 6. Primeira coisa que você tem que lembrar, que você nunca pode esquecer, que você tem que tatuar no seu antebraço. Meação não é herança. Nunca confunda. Então, meação é um direito conjugal. Ele tem a ver com o regime de matrimônio. Não é um direito sucessório, é um direito conjugal. Por isso que não incide imposto, por exemplo, sobre meação. E incide sobre herança, porque tem imposto sobre transmissão de patrimônio. Mas meação não é transmissão, certo? Meação é tipo assim, é meu, 50% é meu, é isso? Exatamente. Construir meação... junto. Isso, perfeito. Meação é metade do patrimônio que um casal construiu junto durante a constância do relacionamento, né? Seja casamento, seja união estável. A meação, ela vai existir na comunhão universal de bens, aí é 100%, 50% de tudo, de todo o patrimônio, não importa se foi comprado antes ou depois do casamento, e no regime de comunhão parcial, que é o regime legal hoje em dia, se você casou depois de 77 e não pediu para mudar, você casou no regime de comunhão parcial, é o meu caso, é o caso do Felipe, é o caso de todo mundo aí, a maioria das pessoas. Aí a meação é dos bens comuns, a meação sempre é do bem comum, né? Não tem meação de bem particular. Então, se eu tinha um carro antes de casar, se eu me divorciar, o carro é só meu, porque não foi construído junto. Então, lembra disso. Aí, o que a gente tem a partir dessa ideia, né? Então, lembra, meação não é herança. Próximo passo. Onde tem direito de meação, não tem direito de herança. Então, se você já recebeu metade dos bens comuns, a outra metade vai virar herança. E aí você não tem direito a ela. Agora, tem uma exceção. Você vai ter direito a essa outra metade dos bens comuns se você estiver concorrendo com os ascendentes, né, com os pais da pessoa que morreu. Então, digamos lá, você é casado, comunhão universal de bens, então seu cônjuge morre e vocês não tiveram filhos. Você tem direito à metade do patrimônio, meação de tudo, a outra metade é herança.
continua sendo bem comum. Só que aí, nesse caso, como vocês não tiveram filhos, se os pais do seu cônjuge estiverem vivos, você vai concorrer com eles em pé de igualdade. Então, fica 1/3 para cada um, tá? Não é metade para você, metade para os pais. Não, é 1/3 para cada um, certo? E aí, é o único caso em que o cônjuge concorre na herança dos bens comuns. É quando é com os ascendentes. Isso aí é bom esquecer jamais. Correto? Professor Eduardo Tavares, o nosso tempo escorreu pelos nossos dedos. Eu quero agradecer a vocês que têm estado conosco, né? E lembrar que o Mundo Financeiro está sempre com vocês. Mundo Financeiro sextou. Agradecer a presença do Eduardo. Agradecer a Jaqueira Mox, que está sempre conosco. Ao Leandro Costa também. E queremos de verdade desejar uma ótima prova para todo mundo, seja aluno do Mundo Financeiro, seja aluno de quem for, que você arrebente a prova no domingo, né? Vamos embora. CFP 2020, é o que é. Não esquece. Leva a máscara, leva 10, para não ter problema. Leva. Pode ser 5? Eu levaria mais. Vai sair catando máscara aí, leva. Valeu, galera. Boa Gente, prova. boa prova. Nós estamos de volta para discutir aí. Se quiser comentar da prova, vai ser um prazer. Arrebenta. Beijo pra vocês. Bom fim de semana. Arrebentem lá. Valeu.